Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Leitura parcial, textos escolhidos de Atos capítulo 9. Nesse texto, maravilhosamente, Saulo, perseguidor da Igreja de Jesus, cheio de ódio em seu coração, ele foi impactado pela presença de Jesus em sua vida. Saulo caiu do cavalo, literalmente. Foi transformado pelo poder de Deus. Ele deu uma volta de 180 graus em sua caminhada. Deus faz isto. Aqueles que falam não para o Senhor, nosso Deus, é a esse que Deus mostra o seu poder. E Paulo foi esse, que dizia não a Jesus e não aos que seguiam Jesus. Então Jesus tomou providência e transformou o seu coração. A história é interessante. Deus usou Ananias
para abençoar Saulo, agora Paulo. E a igreja teve paz. Vale a pena ler todo o texto de Atos capítulo 9, porque vai falar sobre a experiência de Paulo como pregador da palavra do Senhor nosso Deus. No seu começo de caminhada foi difícil para ele e muitos tinham medo dele e não acreditavam na sua mensagem, no seu testemunho. Ele também esteve em Jerusalém e esteve em Tarso. Depois lá, o nome de Saulo já deixou de ser nome judaico, né? Deixou de ser para ser nome como nós conhecemos, Paulo. Em Atos vai falar, não lemos isto, mas vai falar sobre a cura de Enéas. E Pedro entra na história da igreja. Interessante essa. Estávamos falando de Paulo e de repente entra Pedro na parada. E depois também entra a história de Dorcas, a ressurreição de Dorcas. É um texto muito maravilhoso, capítulo 9. Leia em sua Bíblia o texto por completo. Ficamos aqui na rápida reflexão. Deus é poderoso, Deus cura, Deus transforma. E com Jesus e com o Evangelho, a igreja tem paz, a igreja cresce. Como está em nossos dias o crescimento da igreja? Deus continua operando maravilha e você e eu fazemos parte da história da igreja do Senhor Jesus. A história continua. Amém? Deus nos abençoe em nome e no poder do Senhor Jesus.